apresentação, altero alguns slides, acrescento outros. Ainda hoje, vindo no carro, um espírito estava zumbindo no meu ouvido dizendo para eu incluir uma lauda lá para falar sobre a obsessão. Enfim, e aí, na quarta-feira, que é o nosso trabalho, meu trabalho mediúnico, obsessão no meu centro, eu atendi, como médico de psicofonia que sou, né, também faço psicografia, um espírito suicida. E para vocês que não conseguem imaginar o que é da comunicação de um espírito doente, eu passei o dia todo de dor de cabeça, até o horário de atendimento dele, absorvendo os sintomas da sua neurose, da sua psique, entendeu? Fizemos o atendimento da entidade e estava aquela gosma muito estranhas. Eu estou falando o que eu vivi como médium. Imagine então esse espírito, porque até o horário do atendimento dele, até o momento em que ele recebe socorro, ele passou certamente dias, meses, anos repetindo essas sensações do desencarne. Os espíritos não são atendidos imediatamente depois que morrem. E vocês vão entender bem direitinho isso. Vamos lá. Primeiro, Emmanuel nos esclarece que a gente não deve criticar quem morre. Não deve julgar a atitude por si só. A pessoa era muito fraca. A pessoa não tinha nem amor pelo outro. Morreu e se acabou. Antes ele do que eu. Tem gente que usa desses termos. Isso não é uma atitude cristã. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: não podemos condenar as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas vias do suicídio. Está lá no livro Escrínio de Luz, um tema específico tratando suicídio. E ele complementa: dores, aflições, provas, desencantos representam um material educativo do templo. O templo é o nosso corpo, viu, gente? Em que nos asilamos à procura de fortaleza moral e de créditos imprescindíveis à continuidade de nossa viagem para Deus. Ou seja, nós quando reencarnamos, recebemos uma nova oportunidade existencial e vamos receber um corpo certamente doente. O nosso somatismo psíquico já vem impregnado pelas lembranças do nosso passado espiritual, que está lá entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, com um corpo semimaterial chamado perispírito. E lá no perispírito tem diversos pontinhos indicando: essa pessoa foi ruim, essa pessoa se matou no passado, essa pessoa era invejosa, essa pessoa não tinha maldade no coração. Não vamos falar só das coisas ruins. A gente também tem todos os créditos das existências passadas. E isso tudo já vem como um indicativo de possíveis doenças que nós podemos ter. A Ivone do Amaral Pereira, quando escreveu o livro Memórias de um Suicida, ela narrou as diversas dificuldades que teve para descrever as dores que o espírito Camilo Cândido Botelho, né, transmitia para ela através dos históricos que ele passou de diversos processos suicidas. E ela registra também que nos passados encarnatórios dela, ela também cometeu suicídio. Então, para ela era muito sofredor relatar algo que ela, como espírito, já tinha vivenciado.
Então, é muito difícil, porque é muito sofrimento, é muita dor. Então, o nosso corpo, ele vem com todas essas vias de possibilidade. Nós vamos sentir muitas dores. Quem não sofre? Quem não tem problemas? Quem não tem problemas? Né? Você pode não sofrer, mas problema todo mundo tem. Isso quando a gente não tem os problemas ocasionados pelas coisas de rotina, a gente tem problema porque alguém traz pra gente. E a gente termina se envolvendo emocionalmente com isso. E isso vai influenciando sobre o nosso somatismo, sobre o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. E isso faz parte do processo de prova, da construção de uma existência completa, porque a vida ela é feita nessa condição de prova e expiação, a condição em que o orbe terrestre se encontra atualmente. Um orbe em que o sofrimento ainda faz parte da sua história. Haverá um dia em que o sofrimento vai se acabar, mas até lá ainda estaremos bastante comprometidos com a necessidade do sofrimento. E não falo especificamente de uma vida, eu falo de todo o planeta que nós estamos vendo que está acontecendo. Quantas catástrofes, né? Quantas mortes coletivas que estão acontecendo. A gente cita aqui no Brasil, no ladinho, né? Essas catástrofes climáticas que estão acontecendo, né? O clima está totalmente confuso. Quando não é seca, excesso de água, vai água para onde não precisa e tem aquelas trombadas de água como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Enfim, então isso tudo é o quê? É o processo de prova que o planeta está passando. E naturalmente nesse caminhar os desencantos. Isso tudo vai criando sequelas no nosso psiquismo, e aquele espírito não tão bem preparado para os enfrentamentos da vida pode se sentir enfraquecido e encontrar o caminho do suicídio como uma solução, que não é. O André Trigueiro tem um livro que ele denomina como Viver é a Melhor Solução, e ele fala não só das estatísticas, mas ele vai desenvolvendo um contexto que mostra, naturalmente, que esse é o caminho. Mas nem todos estão prontos para encarar a vida com a serenidade e com a aceitação que nós devemos ter. Né? Embora saibamos que a gente tem que enfrentar os problemas, mas aceitar os problemas também não é fácil. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, trata um capítulo exclusivo para a temática do suicídio. E ele traz um pequeno relato desse espírito aqui, ó, François Simon Louvet. Tereis piedade de um pobre miserável que passa dia muito por cruéis torturas. Ó, vale, o espaço. Despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Esse espírito conta, né, os seus problemas, narra por que ele tomou a decisão de suicídio e decidiu se jogar do alto de uma torre e, evidentemente, se desfacelou no solo, né? Só que, enquanto ele guardou essa queda na sua mente, e quando foi para as zonas umbralinas, essa imagem ficou fixa na sua mente. E ele guardou por muito tempo, ao ponto em que Kardec pergunta: e por que você ainda tem essas lembranças? Aí ele diz: me ajudem, por favor. Muito embora as pessoas que morrem ao tomar consciência do seu desencarne, eles se sentem culpados. E aí a culpa, meus irmãos, impede inclusive do socorro. Porque a culpa, junto com o remorso,
inviabiliza a solução do problema. A grande solução para problemas como esse, acima de tudo, é o diálogo. Só que o diálogo, ele não deveria ser a solução do pós-mortem, né? O diálogo tem que ser uma solução da vida. É claro que a gente tem que considerar que o centro espírita tem que ter um certo cuidado para não desenvolver o viés do atendimento fraterno como uma solução terapêutica. Porque terapia se faz psicólogo e psiquiatra. Vocês se lembram que eu comecei dizendo que o suicídio é um problema de saúde pública. Então, não se dispensa, sob hipótese nenhuma, o tratamento da área de saúde. Uma pessoa chega no centro espírita para conversar sobre suas tendências ao suicídio, você vai tentar entender o que está comprometendo essa mente e tentar dar o acolhimento espiritual. Certamente ele vem acompanhado com o obsessor. E a gente vai acolher esse irmão para até atender nos trabalhos mediúnicos. Mas a primeira orientação a primeira pergunta: você já está sendo acompanhado por um psicólogo? Você está sendo acompanhado por um psiquiatra? Porque psiquiatra não cuida de doido. Psiquiatra evita que a pessoa fique louca. É diferente. Ok? Então, a orientação é indicar a pessoa a procurar um profissional de saúde e, em paralelo ao atendimento médico, nós vamos dar assistência espiritual. E quais são os instrumentos que a Casa Espírita oferece para o atendimento espiritual? A conversa fraterna, que não precisa ser conduzida por muito tempo, porque senão a pessoa perde a oportunidade de participar do Evangelho. Tempo máximo de 20 minutos. Daqui a uma semana volta para ter mais uma conversinha de 10 minutos para saber como a pessoa está ficando. E aos pouquinhos isso vai diminuindo para não criar o vício de só falar com aquele atendente fraterno. Porque tem gente que é assim, chega no centro espírita, eu quero tomar passe com o Fernando. Eu quero atendimento fraterno só da Zulene, porque só ela que sabe atender. Não, eu quero falar com o doutor Bezerra de Menezes. Eu disse, então tem que desencarnar. Né? As pessoas confundem as coisas. Você vai ter os atendimentos necessários, a gente vai desenvolver tudo isso, mas o mais importante é você conhecer o Espiritismo. E é por isso que se diz que o estudo do Espiritismo é tão importante. Mas o estudo das obras do Kardec, essencialmente. O que vem complementar, ele vai acrescer ao conhecimento. Mas a essência do Espiritismo é a codificação. Enfim, e aí você faz o atendimento, leva a pessoa para o estudo do Evangelho e acrescenta as outras terapias espirituais, que não são terapias médicas, né, gente? Quais são? O passe, a água fluidificada e o mais importante, a luz do Evangelho no lar. Você não vai conseguir melhorar os seus traumas, as suas dores, se você não pratica o Evangelho no lar. Você tem que levar a presença dos bons espíritos para a sua casa. Não, eu só preciso fazer isso lá no centro espírita. Não. Tem que ser no centro espírita e na vida comum. E a vida comum tem que estar assessorada pela boa assistência dos bons espíritas e os bons espíritos dentro de casa. Então, ele ficou com essa toda impregnação da lembrança do seu desencarne, caindo no despenhadeiro o tempo todo. E ele complementa. Aí a imagem ficou assim impregnada na mente dele. Se desse para apagar essa luz aqui da frente, ia ajudar muito.
para projetar melhor essas luzes. Não. A outra. Acenda no meio. Pronto. Porque aí a gente tem uma visão melhor. E aí ele explica: eu queria morrer e me atirei. Que momento, meu Deus! E para que tal desejo, quando o tempo estava tão próximo, ele sabia que ia morrer de todo jeito. Orai para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou me despedaçar de encontro a essas pedras. O chão, né? Já imaginou? É um ato de extrema, sabe, desesperança, de extremo desespero, o suicídio. E a gente tem que ter muita piedade. O que a gente tem que explicar, não faça isso. Outra coisa, a pessoa que está na via do suicídio, ela está sofrendo de outros sintomas. Ela está com problema de melancolia, né? Saudade de alguém. Ela está sofrendo certamente de depressão. Mas depressão não é besteira, não? Não. É uma doença seríssima. A gente tem que observar, porque os traços são muito claros. A pessoa com depressão se isola. A pessoa com depressão perde a autoestima. A pessoa com depressão não se alimenta direito. A pessoa com depressão não tem vontade de tomar banho. A pessoa com depressão tem um sono profundo e parece que não se acaba. Tem vários fatores que indicam claramente que essa pessoa precisa de um olhar diferente. Está fazendo sinal de fumaça o tempo todo e a gente não está enxergando. Evidentemente que quem cura a depressão é médico. A gente ajuda a curar o espírito. O espiritismo orienta espiritualmente como a pessoa combater os sintomas espirituais. Os sintomas do corpo, médico, né? O espiritismo vai curar câncer? Não, se o câncer já existe, quem vai curar é o médico. Vai curar tuberculose? Não, quem vai curar é o médico. Tem que tomar os comprimidinhos, né? Para isso, entendeu? O espiritismo vai orientar a pessoa a enfrentar o problema com mais serenidade, com aceitação, com tranquilidade. E isso vai influenciar o seu psiquismo de tal forma que o organismo vai responder positivamente. E aí, as células sadias vão vencer as células doentes. Por quê? A tua mente está mandando esse comando positivo para as células salutares. E isso vai se converter em saúde. Tem uma função psicológica, evidentemente, porque nós sabemos que o espiritismo é o quê? Filosofia, quem sabe? Ciência e religião, entendeu? Então, essa conexão entre os três aspectos faz com que o conglomerado, que é o nosso corpo físico, responda positivamente. Uma mente feliz faz com que o corpo fique feliz. E corpo feliz é um corpo sadio. Entendeu? Então aí é que funciona positivamente. As orientações espirituais vão influenciar positivamente para que você combata com serenidade e tranquilidade o seu problema. Ainda no Espírito Simão, né? Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo aqui que vocês vão entender um pouquinho dessa história. Desculpa.
Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Lembram dessa cena? É no começo do filme, né? Praticamente no começo. Luiz relata no livro Nosso Lar, né? Sentia-me amargurado, doente nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, muita gente, muitas vezes gritei como louco. Implorei piedade e chamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Clamei. Mas quando o silêncio implacável não me absolvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assunto. Essa reprodução do filme caracteriza de uma forma muito clara o que supõe-se ser o umbral. Quem é médium e trabalha com atendimento de espíritos sofredores consegue ter uma noção um pouco parecida do que é uma zona umbralina. No entanto, eu sempre digo que a Terra é um grande umbral. Certo? Por que é umbral? Porque é aqui a escola de aprendizagem que a gente precisa. E umbral é isso, gente. É um ambiente de aprendizagem. O André Luiz não tinha consciência de que cometeu suicídio. Ele passou 8 anos na região umbralina, depois do seu desencarne, narra ele, e foi quando, depois que foi acolhido na colônia espiritual Nosso Lar, que ele recebeu os esclarecimentos de que os seus hábitos alimentares, né, o hábito de tomar um drinkzinho, o hábito de guardar remorsos, tudo isso influenciou para que ele antecipasse o seu desencarne. Tudo isso gerou um reflexo sobre o corpo físico que começou a ter problemas e isso gerou a sua morte antecipada. E a morte antecipada é um suicídio. E a gente não se dá conta disso. Então, o que eu estou fazendo com o meu corpo físico e que eu não estou cuidando bem dele. A gente vai tratar muito esse assunto na próxima palestra. Quando a gente for tratar o tema intolerância. E vocês vão se surpreender com um relato que eu vou trazer para vocês. E aí, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, com o espírito do Camilo Canto Botelho, ele traz também um relato muito parecido com o do André Luiz. Fora eu surpreendido com o meu aprisionamento em região de mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam,
gargalhadas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, demetados pela intensidade de estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos a que os martirizavam. Tudo que tem a ver com os relatos dos espíritos sobre a região de sofrimento chamada umbral é sempre assim: trevas, uivos, gritos, dor, subjugação. Isso tem a ver com o quê? O resultado de uma inconsequente tragédia que você provoca a si mesmo. O suicídio pode ser uma consequência de um ato de loucura, mas é também um ato de desespero. É um ato de fraqueza. Mas não é porque a pessoa é fraca, é porque a pessoa se enfraqueceu. É diferente. Ela foi deixando de se amar, foi perdendo a autoestima. Ela foi deixando de se respeitar, foi desagregando os valores pessoais. Ela foi perdendo as referências familiares, né? Deixou de amar a Deus, foi se afastando de Deus. E tudo isso vai fazendo com que a pessoa vá perdendo a conexão com a vida e considerando que a vida não tem mais importância. Por isso que a gente tem que observar. Mas quem morre um dia recebe socorro. E ele continua narrando lá no Memórias de um Suicida. Periodicamente, singular caravana visitava esse âmbito de sombras. Com humildade, curvavam-se, cheios de piedade, junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado, tombado sob o excesso de sofrimento, retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. Além da colônia espiritual André Luiz, no plano espiritual existem diversas colônias espirituais com finalidades de atendimento e acolhimento diferenciados. No livro Memória de um Suicida, a Ivone do Amaral Pereira, através do espírito do Camilo Canto Botelho, né, através da Ivone do Amaral Pereira, narra que boa parte dos espíritos suicidas eram acolhidos numa colônia chamada Colônia de Maria, né? A mãe de Jesus, que coordenava essa grande colônia de pessoas peregrinas da sua caminhada, entendeu? E nesse inteirinho, esses espíritos receberam as orientações, o acolhimento. No plano espiritual, as colônias são grandes hospitais espirituais. E os centros espíritas, meus irmãos, são os postos de atendimento de muitos desses hospitais espirituais. Nós vemos a configuração de postos de serviços. Quem já teve a oportunidade de fazer desdobramento durante o sono e fazer atendimento espiritual junto com a equipe de trabalho espiritual e teve a felicidade de retornar depois do descanso do corpo físico ao corpo, com a lembrança do que isso representa, é de uma felicidade suprema, porque os locais de atendimento são extremamente bonitos. E não é essa beleza vulgar que a gente configura na Terra, não. É beleza sutil, delicada, singela, simples. Não tem excessos,
não tem exageros, é só o necessário. Então aquela representação lá do hospitalzinho, onde o André Luiz é atendido, é uma caminha, uma vasilhinha com aguinha ali, aquela água, uma água fluídica. E o alimento do Espírito é de acordo com a sua condição. Tem espírito que precisa ter a sensação de que está comendo algo de verdade. E a espiritualidade reproduz com o plasma aquele alimento que ele imagina que vai comer. Seja uma fruta, seja um caldo de uma sopa. Já para aquele mais consciente, é um caldo mais sutil, mais delicado. Até que chega um ponto em que ele não precisa do alimento físico. Porque descobre que o espírito é liberto das necessidades da matéria. Mas ainda estamos muito impregnados sobre essas convenções. E isso demora a se reconhecer. Kardec fala o seguinte, pergunta nas questões 943 e 944. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ociosidade, a pessoa perde as referências, como eu já falei, e não se conecta em nada, perde o sentido de produtividade, não quer estudar, não quer trabalhar, não. Cria vários motivos para não, e aí a pessoa vai perdendo o gosto e o prazer pela vida. Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Os espíritos respondem, não, apenas Deus tem esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei de Deus. Então, todo e qualquer ato que transgrida a vida, que retire a vida, é contra a vontade do Pai. Então, ninguém pode matar, ninguém pode se matar. Porque isso é uma decisão do Pai. Todos nós, quando encarnamos, temos uma programação. Já vou abrir espaço para você. Temos uma programação. Que programação é essa? A hora de chegar e a hora de voltar. O que vai acontecer, tem um livrinho ali, onde vai se dizer, ó, com 15 anos, você vai ter que fazer uma cirurgia de hérnia. Com 20 anos, você vai se casar. Com 30, você vai ter um filho, e assim vai. Isso é uma programação pré-estabelecida. O que acontece fora dessa programação são os desvios que você, com o seu livre-arbítrio, provocou. Então, o suicídio é um desvio de uma programação pré-estabelecida quando você planejou a sua reencarnação. E a gente precisa tentar para isso. Você falou. Essa questão aí da saciedade seria para a pessoa não sente mais prazer em nada, não se satisfeito com nada. Aí. Ausência de ânimo, entendeu? Ausência de ânimo. A grande maioria das pessoas que se matam, elas estão realmente desesperadas. Perderam o sentido, né, pela vida. É muito triste. E o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? A pessoa que pretende se suicidar pode estar passando por um processo psicótico, né? Que pode resultar na depressão. Isso é claro. Forma de tratamento? Área de saúde. Espiritismo cuida das questões espirituais, já falei. E o Jorge André, né? O Dr. Jorge André, no livro Visão Espírita das Distonias Mentais, diz o seguinte: muito mais intensos são os sintomas ligados às neuroses fóbicas, obsessivas e compulsivas. As neuroses obsessivas instalam-se sobre o intenso e tormentoso pensamento que não abandona o indivíduo. Aí vejam só, além da fraqueza psíquica que o indivíduo encontra, ele abre sintonia
para o processo obsessivo. E aí vem aquela questão da obsessão. Existem 3 níveis de obsessão. Aquela que a gente nem percebe que sente, que é a simples obsessão. A fascinação, quando a pessoa está totalmente achando que tudo está perfeito, que tudo está certo, não aceita a opinião de ninguém. Vou dar um exemplo. A pessoa, isso acontece muito com os médios, viu? Se não chamar a atenção, ele fala, o médico só quer receber mentor. Receber. Primeiro ele já fala errado, que ninguém recebe. Entendeu? A gente dá a comunicação da entidade. Não se recebe espírito. O espírito não entra no corpo da gente. Kardec explica isso. O espírito se aproxima do médium. E a gente percebe energeticamente a sua influência. E dá espaço para que ele se comunique através da sua transmissão mental. É como se tivesse um canalzinho que conecta aqui na mente da gente e a gente, através do nosso instrumento mediúnico, dá a comunicação. Então o espírito não incorpora, ele comunica-se através do médium. Então não se recebe espírito. Está explicado lá na codificação, viu gente? Não estou inventando nada. E aí, não trabalho mais com obsessor, não, só trabalho com mentor. Isso não existe. O papel da mediunidade é servir. E se tiver um irmão necessitado para, através dos grupos de trabalho mediúnicos, nós orientarmos, nós temos que dar a comunicação dele para orientar. Via de regra, o mentor vem e se comunica para auxiliar na orientação. Porque o papel deles é nos auxiliar. Mas a gente tem que ajudar a quem precisa de ajuda. Enfim. E aí ele fala o seguinte: a subjugação é o caso mais severo. Das 3, a subjugação é o estado mais grave da obsessão espiritual, quando a pessoa perde a capacidade de decidir sobre tudo que ele diz respeito, podendo, através da má influência dos espíritos obsessores, vir a consumar um suicídio. Quando a pessoa está no estado de subjugação, ela não tem mais domínio sobre si mesma. O espírito está com um mantra, mandando a mensagem para a sua cabeça. Te joga, dá um tiro, faz isso, faz aquilo. Ele chega a ridicularizar a pessoa. E a pessoa não percebe. E aí é onde entra realmente o atendimento espiritual. Até antes, né? Porque se a gente tiver a oportunidade de, antes de chegar na subjugação, porque a subjugação é um caso extremo. O ideal é que quando a família percebe que o irmão está passando por um problema desse, já procurar o atendimento espiritual. Para orientar as entidades, porque, meus irmãos, ninguém está isento de sofrer obsessão. Eu digo ninguém mesmo, desde uma criança à pessoa mais velha. Nós temos diversos amigos espirituais que nos acompanham desde o momento que nascemos. E alguns deles nos acompanham para saber se nós vamos honrar os compromissos que assumimos com Deus, de sermos melhores. Então, a gente desvia a caminhada. Se a gente desvia a caminhada, o obsessor vai lá e diz: você merece ser penalizado. E aí ele começa a atrapalhar a vida da pessoa, provocando os transtornos que a gente chega a conhecer. E aí a gente tem que prestar bem atenção. E a obsessão é tão séria que Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Olha o que responde a espiritualidade na questão 459 do Livro dos Espíritos. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes
são eles que vos dirigem. A pergunta é: que tipo de espírito eu vou querer que me dirija? Aí eu pergunto a vocês: qual tipo de espírito que vocês querem ser dirigidos? Os bons, né? Ah, sim. Entendeu? A gente tem que escolher o que é melhor. Qual é o tipo de sintonia que eu estou oferecendo para que seja assistido ou não pelos espíritos? Entendeu? Porque esse problema de influência espiritual é um só: a minha sintonia, as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu comportamento, os meus desejos. Eles me dizem que tipo de companhia eu tenho espiritual. E a família, como pode ajudar nesses casos? Joana de Ângeles orienta, dizendo assim: a família se tornou a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Pais, vocês têm uma responsabilidade gigantesca. Vocês precisam encaminhar os seus filhos para o bem comum. Ninguém se torna pai ou mãe por acaso. É um compromisso dessa encarnação. Você veio antes para preparar o caminho para aquele espírito que só vai ser forte se você orientar adequadamente. Por isso que ela diz aqui: olha, você desenvolve sentimentos. Que tipo de sentimento você, como pai, vai alimentar no coração do seu filho? Que tipo de conduta você vai dizer para ele ter? Quais são as escolhas que teu filho tem que fazer? Ele vai ser influenciado. Essa é a influência boa, porque a gente sabe que existe a obsessão de encarnado para encarnado, né, gente? Então, essa influência boa é uma influência de um espírito nobre, que a priori são os pais. Mas também existem pessoas que vêm através de pais desequilibrados. Aí é complicado. É complicado, e a casa espírita passa a ter um papel muito importante para orientar esses irmãos. Desenvolver a inteligência e fazer o espírito desenvolver as realizações superiores da vida. O que é isso? Se encontrar com Deus. E esse encontro com Deus representa o quê? Que o espírito precisa se espiritualizar, viver os ensinamentos de Jesus, fortalecer a fé, alimentar a esperança e praticar o bem comum, o amor. Esse é o grande papel da família: preparar o espírito para os cometimentos da fé, da bondade, do amor ao próximo, da caridade. E é por isso que a casa espírita é um centro de acolhimento espiritual para fazer o encontro com quem? Com Deus, com o Pai. A casa espírita é um lugar cristão, onde se fala dos espíritos, sim, mas muito mais do que falar dos espíritos, a gente fala dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Jesus é a grande tônica de todos os espíritos superiores. E o nosso querido Emmanuel, de novo no livro Escrevendo de Luz, diz: não te confies ao cansaço ou ao desalento na solução dos problemas que te afligem mais. Ele diz: acredite em você, tenha fé, não desista de viver, vá adiante, mesmo que sofra, porque Deus, Jesus, sempre vai estender as mãos para a gente, independente dos traumas, dos problemas que a gente vai enfrentar. E sabe como ele faz isso? No momento de uma simples oração. Porque a gente encontra o refrigério que precisa. A gente encontra a força para enfrentar os problemas. Não podemos desamparar ninguém, independente das circunstâncias em que nos encontremos. Desistir de viver não é solução. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, aquele que está pensando em morrer, façamos o possível para despertá-lo
com os recursos do verbo transformador. Olha o papel de um orientador espírita. O conhecimento da doutrina é de essencial importância. O conhecimento do Evangelho de Jesus, que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante. Porque ali tem toda a semente de amor que Jesus nos ensinou. Mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender fraternalmente as nossas mãos. Não vire as costas para quem está precisando de amparo. O nosso papel, como cristãos, como espíritas, é amparar todos, independente da sua condição. É amar. Enfrentar o problema, o trauma tão sério da sociedade como o suicídio, é acima de tudo orientar, educar, aconselhar com amor e assistir não só o viés daquele que está pensando em cometer o suicídio, mas a família, que precisa ser preparada para enfrentar esse problema com serenidade, antes até mesmo que o indivíduo cometa. E se ainda assim houver o cometimento por um enfraquecimento espiritual, por um problema de ordem maior e que muitos de nós até chegamos a desconhecer, nós temos que orientar aquela família que a vida permanece na instância da carne e na instância do Espírito. E que um dia todos vamos nos reunir de novo para a prestação de contas ao Pai. E no momento certo, mesmo que demore, todos nós seremos chamados para sentar à sua direita. Porque ainda assim, no momento mais supremo da plena desesperação, a gente vai se lembrar das palavras do Mestre Jesus, que nos seus momentos finais de existência carnal, depois de tanto sofrimento, as pedras encontrando seu rosto, o sangue se esvaindo em seu corpo, as dores pelo desprezo recebido por aqueles que ele tanto amou, o vinagre, que ainda assim tirou a sede, as mãos abertas e cravadas por ferros que feriram seu corpo, seus pés. Com tanto sofrimento vindo ao seu coração, ainda assim, o Mestre foi capaz de dizer: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Muito obrigado, meus irmãos. Bom, minha amiga, agora é com você. Bem, como a palestra foi maravilhosa, né? Nós só temos a agradecer por essa palestra. E agora nós temos um tempozinho para perguntas e respostas. Como eu disse, vamos explorar o máximo de quem tem para nos dar. O rapaz está aqui disponível, né, seu Fernando? E vamos fazer aquela pergunta que está dentro de nós, aquela dúvida, aquele questionamento que a gente gostaria tanto que alguém respondesse. Então, vamos aproveitar esse momento. Se alguém quiser levantar o dedo, eu levo o microfone para ele. Alguém?
mas com o dedo levantado. Vamos baixar, vamos começar de novo. Agora quem é o primeiro? Vamos lá. Pronto, vamos pensando aí. Nós temos aqui uns 10, 15 minutos, né? Temos 15 minutos. 15 minutos. Oi. Pode chegar até aqui, deixa eu ver se eu chego aí com o som. Até lá. É porque aí todos ouvem, né? Deixa eu trabalhar um pouquinho. Eu posso responder daqui que eu tenho voz megafone, tá bom? Muito interessante, né, essa palestra, quero parabenizar, né, e pensar, quando você estava falando, eu imaginei assim, porque chegam pessoas nas nossas casas, né, com depressão, e assim, quando uma pessoa chega numa situação dessa, como devemos proceder? Porque a nossa casa, geralmente, a gente caminha para o grupo de estudo. Aí nós recebemos críticas por isso e tal, e que uma pessoa depressiva não consegue estudar, e a gente tem toda uma crítica em cima disso. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem dois aspectos que a gente tem que considerar. Primeiro, a pessoa está doente. Depressão é doença. Muitas vezes, a pessoa vem, inclusive, entorpecida por psicotrópicos. Entendeu? Ela saiu de casa e tomou um medicamento. O estado de depressão dela é tão severo, e eu já atendi gente assim, na minha casa espírita. E ela está lá, entorpecida. Então, o primeiro aspecto a gente não descarta, sob hipótese nenhuma, de que aquele indivíduo está passando por um processo obsessivo. E se ele está passando por um processo obsessivo, o espírito que está o acompanhando está sendo convidado a receber o acolhimento também. No atendimento fraterno, quando você percebe que a pessoa está dementada, não estique a conversa. Acolha, explique o procedimento do atendimento fraterno de forma generosa, amiga, fraterna, como disse. Se ela quiser falar alguma coisa, escute. Não dê respostas às quais você não tenha conhecimento. Se ela tiver em condição de ouvir alguma coisa sobre o Evangelho de Jesus, fale, mas seja breve. Indique-o ao estudo do Evangelho, porque no dia do atendimento fraterno é o dia do estudo do Evangelho. Então leve para o estudo do Evangelho, porque mesmo que esse irmão vá ficar ali sentadinho na cadeira dormindo, o Espírito que está lhe acompanhando está ouvindo. Está recebendo atendimento imediato. E ele, seja lá quem for a pessoa, pode estar com o seu espírito desdobrado. Porque a espiritualidade pode desdobrar ela e dizer, olha, você corpo físico não está registrando, mas você espírito ouve. Entendeu? Então, em todo efeito, a pessoa vai receber o auxílio. Vai passar pelo processo de tratamento de todo jeito. A partir do momento que o indivíduo passou pela porta de entrada da casa espírita, o atendimento já começa. Então, nada é desperdiçado.